Bom dia, pessoal. Vamos começar 5 minutinhos aí só depois para o pessoal terminar de entrar. É, Bom, a gente já se falou algumas vezes antes, né? Sou Carolina, sou sócia da IP, toco a área de relacionamento com os investidores. Acho que boa parte de vocês já fala aqui direto comigo. Eu convidei para esse papo o Bruno Barreto. O Bruno é sócio da IP e ele é o gestor do IP Velho Red, tá? Então, a minha ideia aqui imagino que vários de vocês aqui também investam no IP Velho Red. Então, a minha ideia é ele explicar um pouquinho mais como é que é o fundo, como é que funciona, o que ele está fazendo agora, qual que é a cabeça de investimentos para esse momento. E eu vou fazer uma rápida introdução do IP Velho Red e depois eu passo a palavra para o Bruno, que eu acho que nada melhor do que ouvir o próprio gestor aí falando sobre o fundo, né? Para quem ainda não conhece o IP Velho Red, ele é o multimercado da IP, né? Ele é o Red Fund da IP. Ele é um fundo que tem como objetivo bater ali muito bem o CDI numa janela de 3 anos. Assim como o IP Participações, ele tem o DNA IP de investir principalmente em ações, né? Então, um fundo que investe bastante em ações. Só que, diferente do IP Participações, ele é muito mais ativo em proteções, né? Então, é um fundo que carrega bastante proteções, porque como o Bruno tem esse objetivo ali de uma janela de 3 anos, bater muito bem o CDI, não dá para você ser um fundo totalmente ali de peito aberto, sem proteções, porque em algum momento você vai cair em algum drawdown maior que vai te atrapalhar aí em cumprir esse objetivo, né? Só para colocar aqui um pouco de gráficos do fundo, esse fundo ele começou em 2006, tá? O Bruno é o gestor desse fundo desde 2008, desde o início de 2008 ali, mês de 2008, e é um fundo que rende praticamente 2 vezes o CDI aí desde o início dessa trajetória dele. Eu costumo brincar aí, agora o CDI voltou a ser de verdade de novo, né? O CDI de verdade, porque na época que estava 2%, as pessoas falaram, poxa, mas só rendeu 2 vezes o CDI, mas essa trajetória do Velho Red tem o CDI de verdade aí embutido, então é um fundo que realmente cumpriu muito bem seu objetivo. E outro gráfico que eu gosto de olhar, que são os objetivos de retorno do fundo, como eu falei, são em janelas móveis de 3 anos. Então, a gente faz aqui um exercício de ver com a aderência do fundo ao objetivo dele em janelas móveis de 3 anos, né? E vocês podem ver que praticamente nenhuma janela de 3 anos, uma janela de 3 anos aqui, o fundo ficou abaixo do CDI, que foi ali logo depois, foi na época do Covid, e outras vezes ele só beijou o CDI ali, né? Ele brincou e voltou. E aí um número que eu fiquei olhando, que a gente conversando ontem com o Bruno, a gente estava olhando com mais calma, que claro que todas as vezes que a gente entra nesses momentos de vale, né, e nesses momentos que o fundo, a janela móvel de 3 anos, ou mesmo a janela curta, ela entra num período pior, em geral, é um momento de angústia, né? Acho que para quem participou do último bate-papo com o gestor, eu falei bastante isso, do IP Participações também, né? Quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes a gente não consegue dar esse zoom out e olhar aqui para frente, provavelmente tem bons frutos, né? E nos momentos que são esses momentos que a gente está passando agora, né? Ou seja, o momento que as ações estão mais baratas, em geral, você constrói as melhores histórias de crescimento, né? E a gente olhou como é que foi o fundo 3 anos depois dele bater nesses fundos, né? Então eu peguei aqui 4 períodos, que foram os períodos que ele ficou em janelas móveis de 3 anos, exatamente ali no CDI, e o que aconteceu com esse fundo desse ponto 3 anos à frente, né? Que é o objetivo do fundo. Então vocês podem ver aqui que em todos esses momentos aqui, 3 anos depois, o fundo teve um retorno. Agora, no último período, a gente não completou 3 anos, né? Mas nos outros 3 períodos, 3 anos depois, o fundo teve um retorno muito bom e muito superior ao CDI. Então, eu acho que a mensagem daqui é aquela que eu sempre tento passar para vocês, né? Paciência. Eu acho que investir em ações é paciência. Eu não conheço nenhum investidor de longo prazo em ações que não seja feliz com o seu investimento. Obviamente, se ele estiver fazendo o investimento em empresas certas, né, o que eu acredito que a gente está fazendo aqui, eu não conheço nenhum investimento de longo prazo, nenhum investidor de longo prazo em ações que não seja muito feliz hoje com o seu resultado, e não conheço nenhum investidor de longo prazo em ações que não tenha passado por muitos solavancos. Então, acho que isso é uma jornada longa, é uma jornada, sim, de aguentar ali no estômago,
mas eu acho que é uma jornada, quando você consegue realmente viver o longo prazo de ações, eu acho que é uma jornada muito satisfatória. Então, fica mais uma vez aqui o entendimento, eu acho que da nossa parte também, que isso gera angústia. Eu fico angustiada, Bruno fica, eu acho que ninguém gosta de ver seu patrimônio caindo, mas a gente sabe que essa história no longo prazo dá certo. Então, eu continuo à disposição de todos vocês, para quem tiver dúvidas, algum cliente angustiado, quiserem conversar comigo, eu estou sempre à disposição aqui. E vou passar a palavra aí para o Bruno, que, como eu falei, ninguém melhor aí que o gestor para explicar um pouco mais. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pelo... Carol, obrigado pelo convite aí. Tem um tempo aí que eu não participo aí desses bate-papos. Obrigado aí pelo pessoal ter acordado aí, por ter tá acompanhando esse bate-papo aí comigo. Acho que é importante, né, ter esse update aí com as pessoas aqui na IP para a gente poder tentar passar um mínimo de tranquilidade para as pessoas, e também para aquelas pessoas, né, alguns, né, têm feito aquilo que a gente sempre recomendou, né, de ir colocando aos pouquinhos, né, para a gente poder também passar tranquilidade para essas pessoas de que as coisas estão muito bem encaminhadas aqui na IP, né, quer dizer, o que a gente está passando é um momento de correção nos mercados, né, a gente já passou por isso N vezes, né, eu já passei por isso várias vezes. As pessoas, às vezes, ficam um pouco mais preocupadas, né, nesses momentos, né, de correções, achando que os mercados são muito imprevisíveis e incertos, né? Mas a verdade é que os mercados sempre foram incertos, né? Você pegar as grandes crises, aí, os grandes acontecimentos, né? O mercado ele era incerto lá na véspera lá do Wesley Day, era incerto, poxa, na véspera lá do ataque lá nas Torres Gêmeas, né? Nas vésperas, poxa, da crise financeira de 2008. Então, o que acontece é que as pessoas reconhecem, né, essa incerteza quando essas coisas acontecem, né? E a gente aqui, na verdade, a gente está sempre reconhecendo isso, né? A gente já sabe que esse tipo de coisa acontece, a gente já sabe que choques, né, acontecem ao longo do tempo. Então, a gente já prepara o fundo aqui, né? A gente já se prepara para conseguir atravessar esses períodos, né? A gente não espera eles chegarem para a gente conseguir começar a se proteger. E uma das formas que a gente, né, chegou à conclusão que é a melhor forma da gente se proteger é você estar em ativos, né, em empresas, né, em negócios que são realmente, pô, excepcionais, né? É isso que, para a gente aqui, que está aqui com a mão na massa, né, é isso que dá tranquilidade para a gente, né? Eu imagino para as pessoas que não estão com a mão na massa, né, que não veem os números que a gente vê aqui das empresas, não veem os negócios evoluindo, né? Pode passar uma certa angústia, né, de olhar o mercado caindo, mas o que a gente aqui está vendo é que os negócios em si, né, no agregado, né, que a gente investe, estão indo muito bem, obrigado, né? E é isso que é o mais importante, né? Os preços de mercado, ao longo do tempo, eles sempre vão convergir, né, para os valores das empresas, né, para onde que esses lucros estão indo, né, para as receitas, para a evolução desses negócios, né, do que eles estão plantando para frente, né? Então, num primeiro momento, você pode ter esses solavancos aí dos mercados, mas é isso, né? Isso faz parte do você investir, né, em ações. E aí, enfim, até completando um pouco do que a Carol falou, né? Antes aí da gente entrar aí no Value Hedge, assim, só umas estatísticas aqui que eu peguei aqui outro dia que eu estava lendo, acho que é legal aqui de dividir com vocês, que os números realmente são bem interessantes. Né? Se você olha assim, nos últimos 65 anos, né, no mercado americano, tiveram 15 correções de mais de 20%. Né? A média dessas correções foram de pouco mais de 30%. Tá? E aí, quando você olha, né, depois dessas correções, 5 anos após, né, essas correções, em todos os casos, os retornos
foram positivos, né? E a média, né, dos retornos pós essas quedas foi de mais de 120%, tá? Foi 122%, 123% após essas quedas, né, esses drawdowns. E assim, no pior retorno, né, que você teve ali nessas voltas, foi de mais 30%. Então, assim, eu não acho que isso aqui é a razão para ninguém investir, tá certo? Mas eu acho que essas estatísticas são boas, assim, para você se situar um pouco, né? Para você ter uma noção onde é que você pode estar, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco impressionadas demais aí com os comentários desses caras aí que ficam comentando o mercado e ficam panicando, né? E quando o mercado está muito bem, está todo mundo lá soltando fogos e dizendo que o retorno infinito, mas nunca é, né? E da mesma forma também, quando os mercados caem, as pessoas só querem ver o lado ruim dessa história, né? E, na verdade, o que eu já vi aqui, que a gente já viu aqui na IP, é que nesses momentos, né, em que você tem os mercados corrigindo mais forte, são os momentos onde a gente está plantando os melhores retornos que a gente tem historicamente, né? Que é um pouco disso, né, que a Carol mostrou aí nesse gráfico aí do velho hedge, né? Quando ele toca ali no CDI. Então, assim, eu já vi muito disso lá atrás. Por exemplo, o VH em 2008, né? A gente caiu, acho que foi 5%, 6%, alguma coisa assim. E depois, ali em 2009, né, no ano seguinte, né, o fundo subiu 45%. Mesma coisa para o IP Participações, né, que caiu em 2008, chegou a cair, 40%, se não me engano, e subiu depois, em 2009, subiu ali quase 90%, né? Sem falar nas outras crises lá atrás, né, que tiveram várias aí que, enfim, sei lá, Torres Gêmeas lá, participações caiu em torno ali de 25%, né, depois recuperou para caramba. Você teve, né, o 97, 98 ali, a crise dos tigres asiáticos, Rússia, né, que também o fundo caiu bastante lá de participações, caiu mais de 50% nesse período. Depois, em 99, se eu não me engano, subiu 200%. Então, enfim, mas quando você olha esses gráficos, né, depois de um tempo, o que você vê é que essas crises, né, que naquele momento machucam bastante ali no curto prazo, elas são basicamente irrelevantes, né? Na verdade, você quase não consegue nem enxergar elas num gráfico de médio e longo prazo, né? Então, enfim, estou falando tudo isso porque queria, obviamente, me solidarizar aí com todo mundo, que eu sei que esse solavanco de curto prazo, as pessoas não é agradável, né? Mas isso é parte do processo, né? É parte do processo para você ter retornos super atraentes ao longo do tempo, né? E, pelo contrário, né? Esses são os momentos para você até aumentar os seus investimentos, porque são momentos excepcionais, né? Quando ninguém mais quer saber né, de empresas espetaculares, de negócios espetaculares que estão gerando muito valor ao longo do tempo. São nesses momentos que você consegue fazer as melhores safras, né, de investimentos. Pelo menos é o que eu sempre vi aqui na IP. Tá? E para fechar assim, esses comentários assim, mais de mercado, né, você olha assim, a queda do S&P, né, esse ano já é de mais de 20%, né, 21%, alguma coisa assim. O Nasdaq caindo 30 e poucos. Eu acho que só uma coisa assim para colocar em contexto, que acho que as pessoas não estão colocando, essa queda, na verdade, ela é maior do que isso, tá? Na verdade, porque você tem inflação, né? Bastante inflação, né? Muito mais do que você teve em períodos anteriores. Então, se você acredita que tem muitas empresas ali dentro da S&P, né, que conseguem, são empresas boas, né, conseguem repassar os seus aumentos de custos, né, ao longo do tempo, na verdade, essa queda daí, em termos reais, é muito mais próxima a 30% do que a 20%, tá certo?
Então, em termos reais, o S&P está caindo aí uns quase 30%. E a gente aqui pode falar isso com mais tranquilidade, porque a gente já viveu períodos de inflação lá atrás, bem grandes, né? Então, aqui a gente via aqui os lucros das empresas aqui no Brasil crescendo lá atrás, né, em períodos de inflação mais alta, mas aquilo era tudo inflação, né? Em alguns casos, né? Então, na verdade, era uma medida nominal, né? Então, quando a gente olha só o retorno de 21%, você está olhando um número que é nominal. Ele não está te dando o full picture aí do que de fato aconteceu. Ou seja, tudo isso para falar que, na verdade, se você está investido em boas empresas, em negócios, né, realmente superiores, que conseguem repassar, né, os seus aumentos de custos, que conseguem crescer, que conseguem gerar valor ao longo do tempo, essas quedas que a gente está vendo aí recentemente, são excelentes oportunidades aí para você aumentar esses investimentos, né? E é o que a gente tem feito por aqui, certo? Enfim, falei bastante aqui, mas vamos falar lá do velho hedge, né? Então, assim, tentar falar bem resumido aqui para dar tempo aí da gente também responder perguntas que vocês possam ter. O velho hedge, tentando resumir bastante, basicamente o que a gente acredita, né? A gente acredita que a gente consegue montar uma carteira, né, de ações com proteções ao longo do tempo, que vai bater o CDI bastante, com uma boa margem, né, ao longo do tempo, em períodos de 2 a 3 anos. Tá? Então, a gente tem uma carteira de ações, a gente tem caixa e a gente tem uma carteira de proteções. Tá? Esse é meio que o jeitão do velho hedge, tá? Sempre foi. A gente sabe, e a carteira de ações segue exatamente a filosofia da IP. A gente procura ter aqueles negócios que são os excepcionais, a gente não presta atenção em negócios mais ou menos ou medíocres, obviamente. A gente é muito chato aqui, realmente, para quais empresas que entram no portfólio. A gente é muito restritivo ali em relação ao preço que a gente paga nesses investimentos, né? E tudo isso porque a gente tem esse compromisso aí de em 2 ou 3 anos bater o CDI com uma boa distância. Então, você tem que ter muito cuidado ali com o que você coloca na carteira e a que preço que você está fazendo esses investimentos na carteira. Tá? Então, você tem que ter uma margem de segurança muito boa para ter certeza que mesmo após os choques você consegue entregar um retorno bem legal. Mas a gente sabe também, né, que essa carteira de ações ela vai sofrer quando você tiver um choque nos mercados, né, como a gente está vivendo esse ano, como a gente viveu também durante ali o início da pandemia. Né? Então, você sabe que essa carteira que está aqui, né, ela vai tomar um choque e vai perder um pouco. Né? Você vai ter uma perda ali de curto prazo. E o que a gente tenta fazer é que o outro lado da carteira, né, a parte de proteções, ela, por outro lado, tem um ganho. Né? E, no final das contas, o que você quer, o que a gente sempre busca, é que esse ganho que a gente tem nas proteções substitua, né, entre aqui para cobrir esse espaço, né, do book de ações que a gente perdeu no curto prazo. E aí você sai, né, depois da turbulência dessa, você sai vivo, né? Sai com gás, né, e consegue plantar muita coisa e depois na volta você arrebenta, né, de ganhar dinheiro. Então, que foi o que a gente fez lá em 2008. Hopefully, vai ser o que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos. Tá? E o que a gente está fazendo aqui é basicamente tentando atravessar essa crise, né, atravessar essa turbulência que está acontecendo, para sair vivo do outro lado e, ao mesmo tempo, principalmente com excelentes investimentos, né, plantados aqui com muito cuidado, né, em negócios excepcionais que vão gerando valor ao longo do tempo e você poder participar, né, dessa geração de valor toda e com muita segurança. Né? Então, o value hedge é basicamente isso. Tá? E, enfim, quando você olha lá os retornos, né, de médio e longo prazo, é isso. Né? Você
você tem alguns solavancos, você tem períodos ali onde a gente está mais próximo ali do CDI nessa janela de 3 anos. Mas se você for muito cuidadoso ali com quais empresas que você coloca, né, com o nível de preço que você está pagando esses investimentos, e você tiver os seus hedges funcionando, né, ao longo do tempo, eu acho que você sai do outro lado com um retorno muito bom. E o que eu acho que é mais importante para a gente, né? A gente tem muito dinheiro nosso aqui nos fundos, então para a gente é muito importante que você consiga isso de uma forma que seja com muita segurança. Tá? Então, enfim, eu aqui também, a Carol também, todo mundo tem muito dinheiro aqui nos fundos da IP. Então, para mim, o que mais importa é saber que o valor está lá. Não quero comprar um troço que, né, um OGX da vida, que você olha daqui a pouco o negócio não está mais lá, né? Não tem valor por trás, né? Não tem backing, né? Mas é isso. Não sei se a gente Barreto, estão começando a chegar algumas perguntas aqui. Tem uma aqui já pegando o gancho no que você estava falando das proteções. As proteções no value hedge são permanentes ou são táticas tentando proteger apenas quando a relação risco-retorno está desfavorável? Olha, eu acho que não vou dizer que elas são permanentes, tá? Mas você olhando o histórico do fundo, lá até 2008, quando eu assumi, a gente sempre tem algum tipo de proteção, tá? Eu acho que em momentos onde essas proteções não estão tão interessantes, né, a gente acaba carregando menos, tá certo? A gente gasta menos dinheiro com elas, e a gente faz menos. E eu acho que existem momentos onde você, seja porque essas proteções estão muito interessantes, seja porque, né, o preço delas está muito interessante, a gente ou também porque você tem determinados riscos, né, que você quer se proteger de uma forma mais forte, você aumenta essas proteções. Então, só para, por exemplo, para dar um exemplo, tá? Aliás, 2 exemplos. No final do ano passado, ali para outubro mais ou menos, a gente começou a montar uma posição short ali nos treasuries, tá? De outubro ali até dezembro. E não foi um negócio que, quer dizer, não é uma coisa comum aqui para a gente, pelo contrário, tá? A gente nunca tinha feito uma posição short nos treasuries, enfim, desde que eu assumi o fundo, certo? E com certeza desde que o fundo foi criado lá em 2006. É um negócio que para a gente foi super novo, mas ao mesmo tempo eu acho que era uma proteção muito boa, né? Porque você tinha ali de fato um risco aí dessa inflação sair um pouco do controle. Eu acho que que esse risco, né, estava começando a ficar mais assimétrico, mas a gente também nunca tem certeza dessas coisas, né? Então, mas eu achava que o risco de você perder dinheiro nesse short era relativamente pequeno, porque você já tinha ali os 10 anos ali na época negociando a 1,5, né, 150 bips. Um negócio assim que, acho que você tinha pouco a perder e eventualmente bastante a ganhar, e certamente iria ajudar, né, a gente a proteger a carteira num cenário de você ter um aumento aí dos juros, tá? Então a gente fez esse short nos treasuries lá no final do ano passado. A gente vem carregando eles até agora, tá? No início a gente tinha um pouco mais de peso na parte longa da curva e depois a gente foi encurtando isso um pouco mais para a parte mais curta, né? Antes estava nos 10 anos, agora a gente está no de 5. E o outro exemplo, quer dizer, poxa, ali durante o início ali da pandemia, a gente aumentou para caramba, né, as proteções que a gente tinha aqui em estruturas de opções shorts, né, em S&P e em Nasdaq, ali bem no início da pandemia, e só que chegou num ponto ali, e a gente até deu bastante sorte, né, nisso, porque a gente não tem como a gente saber, né, quando é que os mercados vão virar, mas o fato é que em determinado momento ali, que foi muito próximo, né, dos lows ali
dos mercados durante a pandemia, a gente basicamente quase zerou, né, esses shorts, né, essa estrutura de opções, shorts no S&P e em Nasdaq. Tá? A gente ficou com um cacareco lá qualquer, mas basicamente assim, a gente zerou. E então, por que a gente zerou? Porque a gente olhava para as ações que a gente tinha, a gente olhava o que a gente estava recebendo de valor, né, e o que a gente estava pagando, e acho que chega em determinado momento que você olha e fala, putz, nesse nível de preço aqui, para esses ativos espetaculares, nem preciso de proteção, certo? É só questão de sentar e esperar, né, esperar essas empresas entregarem o cash flow delas e esperar que você vai ter um retorno muito bom. Então, a gente até deu bastante sorte de ter desmontado esses shorts ali, muito próximo ali dos lows dos mercados ali em abril, mais ou menos, de 2020, porque é impossível, né? Você não tem como adivinhar essas coisas. Mas então é isso, né? Você tem momentos que você tem mais, tem momentos que você tem menos, mas acho que historicamente o value hedge sempre tem algum tipo de proteção, a gente sempre está carregando. Tá? Obrigada, Bruno. Bruno, abre comigo o Q&A aí, porque tem umas perguntas um pouco mais longas, aí talvez valha a pena você ler junto aqui, se você consegue achar aí. Só acho aqui. Já pegando carona nessa segunda aí do hedge, que está falando sobre hedge. Essa segunda pergunta, qual seria aparentemente o melhor hedge para a sua carteira micro? Da mesma forma, o maior value trap do Kit Brasil hoje. A pessoa colocou algumas opções aqui, eu vou ler aqui. Opção A, aplicar juros longos. Opção B, comprar inflação implícita de 5,7. Opção C, short dólar acima de 5,30. Eu vou jogar aqui o Answer Live para poder ir para o pessoal ver a pergunta. Bom, vamos ver se eu entendi aqui. Bom, short o dólar, né, acima de 5,30 como hedge para carteira, eu não acredito, tá? Você pode até falar que, poxa, o real tá mais desvalorizado do que deveria estar, e aí querer ficar short no dólar comprado no real porque você também tem um carry. Eu entendo 100% disso, eu só não acho que isso vai ser hedge para nada, tá? Se tem uma coisa que, pô, eu acredito pra caramba é que a economia americana, por mais que eles tenham lá os seus defeitos também, assim como a gente tem também aqui no Brasil, mas eu acredito muito que é uma economia que ao longo do tempo vai se desenvolvendo, as pessoas ganham produtividade, são muito criativas, pô, então eu acho que a economia americana é para cima, tá? Médio e longo prazo, eu acredito nisso. E da mesma forma que no Brasil é aquele negócio, né? A gente dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. Às vezes, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Então, quando você junta essas coisas, né? Eu tenho muita dificuldade aí de acreditar que o dólar é para baixo ao longo do tempo. Pelo contrário, minha cabeça sempre foi de que esse dólar é para cima ao longo do tempo, né? Que é uma forma de você tornar o país um pouco mais competitivo, né? E os ativos aqui se tornarem mais baratos, né? Para quem tem dólares, né? Para os estrangeiros, né? Então, enfim, essa C certamente não acho que é hedge para nada, tá? No máximo é uma forma de você ganhar um carry um pouco maior no curto prazo, mas que você sabe que tem riscos também relevantes, né? Principalmente aí do lado da política, né? Que a gente sabe que Brasília lá, seja lá quem que estiver lá, os caras estão lá trabalhando para destruir tudo que a gente constrói ao longo do tempo, né? Então, comprar inflação implícita acima de 5,7, olha, a gente tem até no fundo, tá, no Value Hedge, a gente tem um pouquinho aplicado numa NTNB, em 2 NTNBs, tá? Uma um pouco mais longa, outra mais curtinha. Não acho que isso aí é super relevante assim, para os retornos do fundo, tá? Mas eu acho que você pode ver isso como uma forma de proteção para o seu patrimônio aqui em reais, né?
Quer dizer, eu pessoalmente, assim, eu prefiro muito mais ter empresas que são geradoras de riqueza, né, que a sociedade precisa delas e que vão conseguir cobrar, né, o que for necessário, né, para a sociedade ao longo do tempo. Eu prefiro ter isso, tá? Ser dono desses ativos, do que ser dono de uma NTNB, que o governo, sei lá, pode até eventualmente começar a roubar ali no número da inflação, dizer que pô, a inflação está um pouco mais baixa do que na verdade ela foi. Então, assim, acho que pensando no longo prazo, pô, eu prefiro estar em empresas, tá? Em ações de empresas muito boas. Mas eu entendo que sim, acho que você pode comprar uma NTNB aí para se proteger de eventualmente das maluquices, lá que Brasília está sempre armando aí contra a sociedade, né? E a bom, enfim, acho que eu já respondi, mas enfim, como hedge aqui, assim, só para fechar, assim, eu acho que assim, hedge aqui no Brasil, tá? O que eu acredito muito, tá? Enfim, eu não acho que isso é consenso aí com as pessoas de mercado, mas eu acho assim, quer investir no Brasil, eu acho que não tem problema nenhum. A IP, pô, foi fundada em 88, né? Eu entrei na IP em 2004, sou sócio há bastante tempo. O que a gente já viu ao longo do tempo, né? Assim, para mim, o melhor hedge que você tem para investir no Brasil é ser chato pra caramba em relação aos preços que você paga, né, e as empresas que você investe. Se você tiver bem coberto, né, com relação a esses pontos, acho que você vai ter um retorno bom ao longo do tempo, né? O que eu não acho, o que eu acho que não rola para a gente aqui, né, ao investir no Brasil, é essa história de, pô, deixa eu pagar um pouco na frente aqui, pô, deixa eu esperar aqui que as coisas vão melhorar e tal. Eu não acredito nisso. Assim, eu só acredito em realmente ser muito bem compensado para fazer esses investimentos em empresas brasileiras. Por quê? Porque eu acho que tem que ter gordura, entendeu? Brasil, cara, isso aqui é uma selva. As pessoas, pô, Brasília está sempre ali trabalhando para atrapalhar a vida de todo mundo, entendeu? Então você tem que ser muito bem compensado por isso, né? Eu acho ali que em 2019, 2020, né? Principalmente 18, 19, né? Isso aqui foi uma loucura. O mercado brasileiro foi assim, uma insanidade. O nível de preço que as pessoas pagaram aqui, e eu acho que até, de certa forma, o que a gente viveu aí no Brasil nos últimos 2 anos aí, foi um pouco da ressaca do que aconteceu lá do 18 e 19. Então, foi a correção daqueles excessos todos que tiveram lá atrás. E agora, acho que de 6 meses para cá, mais ou menos, o que está acontecendo é que, poxa, agora que essa ressaca já passou, os preços já estão bem mais interessantes, né? Você tem, de fato, muita gordura, né, em alguns ativos que são muito bons, a gente voltou a investir mais no Brasil. Então, isso eu acredito, né? A forma de você se proteger do Brasil é você ser muito chato em relação aos ativos que você compra e aos preços que você está pagando. E é aquele negócio, a gente não é obrigado a investir em absolutamente nada, né? Se a gente não tem gordura, se a gente não está sendo bem recompensado para fazer esses investimentos, não invista, acabou, dá para o caixa. Enfim, não sei se eu respondi aí tudo aqui, pediu. Tá, Bruno, a gente está caminhando para o final. Eu vou só pegar uma pergunta aqui que eu acho que é legal você passar. Aí eu acho que não vale a pena se estender muito, tá? Mas passar pelas principais posições do fundo que o pessoal pede aqui. Bom dia, seria possível comentar as posições mais recentes do fundo? Vamos lá. Bom, então acho que a maior posição de longe do velho hedge é a Berkshire, tá? Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. É um investimento que a gente já tem no fundo há muito tempo, tá? E que de uns tempos para cá, aí, basicamente de 2 anos para cá, a gente vem aumentando aos pouquinhos e virou a maior posição do fundo aí, acho que já no ano passado. E, assim, basicamente, pô, é um investimento que eu olho e falo, é uma empresa que se beneficia, né, com o mercado mais fraco, né, com as ações caindo lá fora.
É uma empresa que tem mais ou menos ali uns 100 bi mais ou menos em caixa, pode alocar esse capital, né, a taxas mais interessantes agora com esse mercado caindo. Esses 100 bi, inclusive, antigamente não estavam rendendo quase nada em termos de rentabilidade para a empresa, porque os juros eram zero, de fato, no mercado americano. E agora, só com essa brincadeira aí de subir os juros, né, até o final do ano, aí, pelo menos aí algo em torno aí de 4%. Só nessa brincadeira já vão ser 4 bi de dólares a mais ano, né, em termos de earnings para a empresa. Então, você tem esse benefício. Quando você faz a conta reversa que a gente faz aqui, então, quando você compra a Berkshire, você está levando as ações que a Berkshire tem, você está levando esse caixa, você está levando o business de insurance, tá? Que tem ali um P&L que não é tão grande assim, quando você leva em consideração só o que é o business de underwriting de seguros e resseguros. E aí você leva as subsidiárias inteiras operacionais da Berkshire, tá? Que você está levando a ferrovia, né? A BNSF, a Berkshire Hathaway Energy, né? Que é o business de utilities, e aí, uma levada de outras empresas também. Mas, a grosso modo, essas duas empresas, né? A BNSF e a Berkshire Hathaway Energy, que são negócios super estáveis, você está pagando, para todas essas subsidiárias, você está pagando hoje em dia em torno de 7 vezes lucro, tá? After tax, bonitinho, pagando lá os seus 21% de imposto. E essas duas empresas que eu falei, que são super relevantes, grosso modo, é metade dos lucros dessas subsidiárias, né? Então, são bem relevantes. E eu acho, espetacular, porque você está pagando 7 vezes lucro em negócios que são estáveis pra caramba, né? Não vou dizer que são recession-proof, que conseguem passar por recessões sem nenhum impacto neles, mas eu acho que são os negócios que vão sofrer menos, né? BNSF, por exemplo, né, quando o petróleo sobe, para ela é até bom, porque aumenta ainda mais a competitividade, né, das ferrovias versus caminhões. Então, poxa, eu acho que essa é uma posição que, quer dizer, é aquele negócio, aquele sonho, né, que a gente sempre quer, que a gente sempre busca, né, que é você comprar um ativo que é muito sólido, que é muito bom, que gera caixa claramente, muito, né, de uma forma muito sólida, num nível de valuation muito bom, com uma governança excepcional, e que você fica feliz se essa ação cair. A realidade é essa, eu fico feliz da vida quando eu vejo o Berkshire caindo. Eu fico, às vezes, ali vendendo put, porque eu falo, bom, se cair ainda mais, a gente compra um pouco mais. Né? Se não cair, a gente embolsa aqui o prêmio das puts. E tanto isso eu acho que é verdade que o Buffett tem recomprado ações aí nos últimos 2 anos, inclusive durante o annual meeting recente, o Buffett até comentou, né? Ele falou, na época as ações da Berkshire estavam ali em torno de 320, 330, alguma coisa assim. E o Buffett comentou, olha, ano passado, se me dessem a oportunidade, há 6 meses atrás, acho que foi assim que ele falou, eu teria, se me desse a oportunidade de recomprar 50 bi de dólares em ações da Berkshire, eu teria fechado na hora. E só para dizer, né, que se você faz essa conta para trás, né, seria basicamente ali uns 290 dólares, mais ou menos, né? A ação hoje está 287. Até recentemente estava 260 e poucos. Então, assim, estava bem abaixo desses níveis que o Buffett lá atrás dizia que ele queria recomprar lote. Então, você vai juntando esses bits and pieces aí, poxa, fazendo as contas que eu faço aqui, eu acompanho a empresa assim, fazendo conta no detalhe desde 2008, fora o que eu já tinha de acompanhamento lendo os annual reports da empresa, está em níveis assim, realmente muito, muito, muito atrativos, tá? Então, não é à toa que é a maior posição do Value Hedge, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, é 15% do fundo, tá? Só teve um momento onde a gente já teve uma posição ainda maior do que isso, que foi a própria Berkshire, e foi durante a pandemia ali, nos lows da pandemia, a gente chegou a ter 18% em Berkshire. Então, enfim, é um ativo que a gente gosta muito e
enfim, você ainda tem também uma diversificação interna do business que eu acho que te protege muito, né? A gente tem Google, aí é uma posição menor, em torno de 6%. Você tem Itaúsa, é uma posição grandinha para a gente aqui, 5% do fundo. Equatorial também, uns 4,5%. BTG, Mastercard, Microsoft, XP, Charter, Thermo Fisher, Multiplan no Brasil, Constellation Software, Apvida no Brasil. Então, eu acho que a gente está num balanço assim, muito bom. Assim, a gente sempre busca nos fundos, né, tá com tamanhos de posições que você fique feliz, seja o que o mercado fizer, né? Então, se o mercado subir, você vai ficar feliz que você está ganhando dinheiro com aquelas posições num sizing que vai te permitir ter um retorno legal. E também, se as ações caírem, né, você está num sizing que te permite comprar ainda mais. Esse é o sweet spot que a gente sempre busca, né? Eu acho que quando a gente olha aqui para a carteira, a gente tem excelentes negócios, né, protegidos para esse movimento de inflação, e a níveis de preço que eu acho que há muito, muito tempo que a gente não vê, né? Você vê uma Microsoft, uma Mastercard, que são negócios que são automaticamente protegidos de inflação, né? Tem um poder de preço absurdo, né? E no caso da Mastercard, ainda por cima, isso entra direto na receita da empresa. Negócios que crescem, aí, no caso da Mastercard, mais de 20% ao ano, né? Em termos de EPS, né? Lucro por ação. Hoje em dia você está pagando ali umas 20 vezes, 22 vezes para frente. Um negócio assim que a gente não vê há muito, 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 muito tempo. Tá? E acho que é aquele negócio, se você esperar aqui 2, 3 anos, esse negócio vai estar negociando a, sei lá, 14 vezes lucro, 15 vezes lucro. Sabe aquele negócio assim, quando é bom demais, quando você acha bom demais, fica tranquilo, não vai acontecer. Então, assim, não vai acontecer por isso, porque as ações vão subir porque todo mundo também vai querer comprar essas ações nesses níveis, então você vai acabar tendo um bom retorno, ponto. E só para fechar, né, uma coisa que é importante vocês terem também na cabeça é que para todas essas posições que a gente tem lá fora e que a gente já acha atrativo, você ainda tem que somar o carry que a gente recebe vendendo, né, fazendo o hedge cambial de volta para real. Então você tem aí, hoje em dia, aí, em torno aí de uns 9%, 10% ao ano de carry, que a gente aqui encara como se fosse um dividend yield, né? É um dividend yield tax-free que a gente recebe a mais por carregar essas posições, que são empresas excepcionais e ainda estão te pagando esse dividend yield maravilhoso. Então, enfim, para o nosso dinheiro aqui, enfim, para vocês também, né, para os clientes de vocês que tiverem dinheiro com a gente aqui, acho que o dinheiro está muito bem investido aqui e encaminhado. Tá ótimo, obrigado, Bruno. Pessoal, a gente vai encerrar aqui. Se alguém tiver ainda ficado com algumas dúvidas, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas fiquem à vontade aqui para me procurar. Tá bom? Bom dia a todos e um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.